encontrarmos em torno dessa verdadeira celebração que é o conhecimento espírita, a vivência dos ensinamentos do Evangelho desde os tempos de Jesus, na sua simplicidade, sem imagens, sem santos, apenas um motivo: a união dos nossos corações e do nosso pensamento na busca da essência da vivência dos princípios maiores do amor, da misericórdia e do entendimento que deve reinar entre todos nós. Então, tanto faz nós estarmos lá em Santo Antônio da Patrulha, em Torres, em Porto Alegre, os nossos corações se unem nessa necessidade, nessa busca do ideal divino, ideal de amor e de paz. E nada melhor do que a época do Natal para nós refletirmos profundamente na nossa caminhada, nos passos que nós estamos dando, de fazermos uma profunda reflexão, até porque nós temos um calendário e nós passamos um período de 12 meses e agora todo mundo já está projetando as férias, as festas de fim de ano, as férias e um novo ano que se inicia. E a Tânia está ali, eu vou aproveitar para parabenizar essa programação extraordinária que foi bolada aqui, né? Não temas Maria, não é? Há 2016 anos, os sinais da manjedoura, a boa nova e os pastores, adoração, o presente do homem a Deus, Jesus no colo de Simeão, a prece de Natal, promessa de fraternidade e preces para o ano novo. Olha, isso é divino, hein? É divino por quê? Por que será que a gente necessita tanto fazer essa reflexão? E esse texto que nós escolhemos hoje, do livro que nos foi sugerido, Antologia Mediúnica do Natal, né, uma psicografia do nosso querido Chico Xavier, em forma de poesias, de crônicas, mas nós escolhemos um bilhete que o escritor Humberto de Campos, que usa o pseudônimo de Irmão X, em função de problemas legais com a família, né, que não aceitava não fazer parte dos lucros dos livros escritos da espiritualidade, vejam bem. Então ele resolveu adotar o nome, o pseudônimo de Irmão X. E o que ele coloca aqui neste bilhete? Ele diz: Senhor Jesus, conversando diretamente no bilhete a Jesus, enquanto a alegria do Natal, nós vemos, né, as cidades se enfeitam, se iluminam com luzes, na Rádio Bandeirantes, o pessoal preparando ansiosamente a ceia do Natal, tem gente que se preocupa com o amigo secreto, quanta coisa, né? O comércio se movimenta em função dos dias de Natal, e ele diz a Jesus no bilhete: enquanto essa alegria do Natal acende luzes novas nos lares festivos, me permito, Senhor, fazer uma viagem à Palestina, a paisagem na época da tua chegada. E agora, quando as crianças estavam aqui representando, eu ali avistei a manjedoura, né? Aí a gente começa a perceber esses sinais que indicavam a chegada de Jesus. Na época, o ditador da República Romana era Júlio César, Caio Júlio César, né? Ele era um politeísta, era um desenvolvedor, progressista, tinha várias virtudes, né? E estava preocupado com o desenvolvimento do seu potentado. E Roma, se estendendo muito, pede ao seu sobrinho, que foi criado, né, o primeiro imperador romano, Augusto, né, Otaviano Augusto, ele pede a ele para fazer um recenseamento. E diz o Irmão X assim: lembra-te, Senhor, de que se fazia uma grande estatística por ordem de Augusto o Divino, cercado de assessores inteligentes, intensificava a centralização do mundo romano. Como nos dias de hoje, meus irmãos, olhem bem,
reorganizando a administração na esfera dos serviços públicos. Eu fiquei pensando, mudou alguma coisa? Sempre em movimento, em recenseamento, em estatísticas, etc. As circunscrições censitárias da Judéia enchiam-se de funcionários exigentes, famílias cadastradas, propriedades, indústrias. Maria e José, em meio a toda aquela movimentação, também se deslocavam para a Judéia a fim de... Eu fiquei me lembrando assim, quando acontecem as eleições, que a gente se arruma e tal, toma banho, pega o seu título de eleitor e lá vai, né, na maquininha. José e a Maria também foram para participar desse censo, né, desse recenseamento. E a sensibilidade israelita poderia manter-se à distância do culto a César, resistindo ao incenso com que se poderia manter a distância, né? Mas marcava passagem para esses triunfadores, mesmo que houvesse derramamentos de sangue, né? Púrpura sanguinolenta, diz ele, mas a experiência judaica estruturada em suor e lágrimas não se estão. Ninguém ia desobedecer a ordem de um ditador romano, porque na verdade eles eram os chefes, né? Acontece que naquele momento, em função de todo esse recenseamento, as estalagens estavam todas lotadas. Não havia lugar para Maria e José. Olha que interessante. As estalagens lotadas, repletas, e eles não conseguiam lugar. Em razão disso, conta o irmão X no bilhete, a estrela gloriosa que te assinalou a chegada não brilhou sobre templos. Maria e José não ficaram hospedados no Hotel Sheraton, mas não, no hotel ou no Big Hotel, ou lá na cúpula do apartamento de cobertura do prédio mais bonito em Porto Alegre. Imaginem o rei enviado de Deus para nos nortear os passos, para nos encaminhar para a senda da felicidade, do progresso, do entendimento, das luzes, e não tem onde ficar. Mas será que não tem uma vaguinha no Plaza? Desembarcaram no Nessul, em Glorinha, fizeram baldeação, chegando aos olhos, hotéis lotados. Mas encontraram ali no Aguapé, né, um estábulo, uma estrebaria. Então nós nos reportamos como se eles estivessem chegando, José e Maria, aqui em Osório, vindos de Gravataí, Glorinha, passaram por Santo Antônio, um lindo hotel lá no alto da colina de Santo Antônio, também lotado, tudo movimentado. Foram parar aonde? Um estábulo, uma simples manjedoura, né? Foi que te acolheu, Jesus, a tua chegada. Não brilhaste em residências de relevo, em templos sagrados, apenas uma singela manjedoura ofereceu-te conforto e guarida. Homens e mulheres naquela época estavam mais preocupados com o relatório dos seus haveres e os seus interesses particulares. O recenseamento do governo imperial determinava reajustar observações e tributos. A gente pensava que era só a gente, né? Pagando imposto, pagando imposto, pagando imposto. Lá, na época de Jesus, da chegada de Jesus, eles sofriam as mesmas, né? Os mesmos apertos. Os governos da província alinhavam medidas, imprimindo modificações aos quadros da vida comum, não é? E os governados, de alguma forma, olha se tem diferença, tentavam burlar de alguma maneira para ver se pagavam menos impostos. Então, se nós formos nos dar conta do quadro daquela época para os nossos atuais, não houve muita diferença. Se trocavam cabras e camelos, terras e casas, reduzidos parques agrícolas por pequenas indústrias. Não havia espaço mental
meus irmãos, meus amigos, não havia espaço mental para ouvir vozes do céu. Quem acreditaria em José? Quem acreditaria em Maria? Quem prestaria atenção na experiência de Zacarias? Maria tinha uma prima chamada Isabel, já estava com uma certa idade, casada com Zacarias, que era um sacerdote piedoso, de intuições nobres, e ele tinha uma inculcação muito grande. Eu vou abrir um parênteses aqui, para contar um pouquinho do que eu encontrei nessa pesquisa. Ele tinha uma angústia muito grande, porque não conseguia ter filhos, e zombavam dele por isso. Já havia bullying naquela época. Ele tinha vergonha de que não conseguiam ter filhos. E a experiência dele, né? O que aconteceu com Zacarias? Certo dia ele vai ao santuário colocar incenso e estava solitário no templo. Aparece um anjo, e o anjo, olha, eu vou me permitir a vocês aqui dar uma descrição do anjo Gabriel. Alguém já leu sobre o anjo Gabriel? Heloísa já leu. O anjo Gabriel era um anjo de alta categoria. Olha que importante isso. E ele se apresenta a Zacarias lá na hora da colocação do incenso no santuário, não é? E diz a ele: tu fica atento, Zacarias, porque a tua esposa Isabel dará à luz a um menino, e esse menino será grande diante do Senhor. Ele será muito grande, e ele trabalhará na preparação do povo para receber o Messias. A espiritualidade, essas coisas são importantes para nós. Ela tem um cuidado muito grande. Então, através de Isabel, daquele casal nobre, de ideais superiores, né? Ele, um sacerdote sério, piedoso, e Isabel, a prima de Maria, reencarnaria entre nós o espírito do nome João, o Batista, o que batizava no Rio Jordão, e que já era a reencarnação do profeta Elias. Então, um espírito preparadíssimo, né? Que viria para ajudar na chegada de Jesus. E o que acontece? Zacarias, como qualquer um de nós, será mesmo verdade? Eu já sou um homem velho? Como que vai se dar isso? Tu não te preocupas. Mas não é muito comum um homem velho como eu, né? E uma pessoa já como Isabel, minha mulher, a vontade de Deus será respeitada. Tu não duvida, porque tu ficará mudo até que isso aconteça. E de fato, ele só conseguiu depois ir em direção ao povo para relatar através de gestos, que tinha vindo um anjo iluminado avisar que a ele e a esposa dariam à luz a um filho. Então, na época em que nós estávamos, naquela época lá, preocupados com as nossas cabras, com as nossas ovelhas, trocando pedaços de terra, investindo na bolsa de valores da época, ninguém pensava em vozes do céu, em espíritos de luz que se movimentam com a permissão da espiritualidade para nos trazer o progresso e o crescimento. Da mesma forma, José, eu achei tão importante trazer isso para nós. José era um médium, depois vocês vão pesquisar, viu? Médium onírico. José era um médium onírico. Ele, portador de mediunidade onírica, relatado em Atos dos Apóstolos, do capítulo 2, versículo 17, no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, e acontecerá, depois, que derramarei meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão. Então, quando a alma de José, o pai de Jesus, que era um espírito maravilhoso, e eu trouxe aqui para vocês uma colocação de Eliseu Regonati no Evangelho dos Humildes. Por que Maria e José, alguém já se perguntou isso? Por que Maria e José foram escolhidos para serem os pais de Jesus?
Alguém já leu? Podem falar à vontade aí. Vamos interagir um pouquinho. Alguém já encontrou isso em algum lugar? Achei muito bonito isso, porque sempre discutem muito católicos, adventistas, espíritas, ateus, materialistas, dessa história da virgindade de Maria, da concepção, se eles tiveram ou não tiveram relação sexual, essas coisas assim. Mateus descreve em linguagem aqui como se preparou o ambiente terreno na terra onde encarnaria Jesus, para nós entendermos a simplicidade e a delicadeza do curral, da estrebaria, das ovelhinhas, dos pastores que tinham o gado na volta e passavam a noite acordados quando viram aquela estrela brilhante, muito brilhante, em cima desse estábulo, dessa estrebaria. E o que aconteceu lá? E chamou a atenção, porque 700 anos antes, Wagner, 700 anos antes, o profeta Miqueias já havia escrito da chegada do Salvador, do que nos libertaria da escravidão, da ignorância. E na época o rei era Herodes. São dois espíritos completamente distintos. Herodes apaixonado pelo trono, pelo poder, e Jesus na mesma intensidade que Herodes apaixonado pela verdade. Imagine o choque quando ele soube da visita dos reis magos, trazendo o ouro, o incenso e a mirra, né, abriram seus cofres e trouxeram, porque eles já, os magos, os reis magos, a gente diz os reis magos e vê a figura deles no presépio, né? Os magos eram sábios da época, estudiosos, pesquisavam muito. Então Herodes, que era o rei, né, era o comandante ali da situação, não queria perder o trono. Mandou chamar os reis magos para que fosse relatado aonde está essa criança, esse menino. E os reis magos disseram: nós viemos até aqui para adorá-lo. Há 700 anos essa profecia foi escrita, que em Belém nasceria o Filho de Deus, que viria nos libertar da escravidão. Essa escravidão é da ignorância, né? Da ignorância da lei de Deus. Vejam como tudo iniciou, desde o Velho Testamento, depois a chegada de Jesus, né? As revelações através de Moisés, depois a mensagem, o código divino, né? Trazido por Jesus, esse código divino para iluminar a terra, para iluminar o planeta, e desemboca, não é, na manjedoura. Então Herodes, preocupado em perder o trono, pede para os reis magos descobrirem, porque ele também queria ir lá adorar. Na verdade ele não queria ir lá adorar o Messias, ele queria mandar matar o Messias, para se manter no cargo. Porque se hoje se mata por qualquer motivo, imagina naquela época, tanto faz. As leis, quem mandava, quem podia obedecia. Então as coisas se davam dessa maneira, não é? E o ambiente preparado, então, para dar continuidade, Mateus compreendeu a inspiração que lhe vinha do alto, de que um espírito virginal tinha sido escolhido para vir ser a mãe do Mestre Jesus. Um espírito virginal, não era um corpo virgem, um espírito sem manchas, sem máculas, sem dívidas encarnatórias, nem ela e nem José. Por isso foram escolhidos. Através de sucessivas incontáveis reencarnações, eles se tornaram isentos de manchas na sua alma. Conquanto ainda não tenham alcançado as esferas divinas, próprias dos espíritos perfeitos, vive em planos superiores e só vem à Terra para a nossa convivência, como vieram Maria e José, né, em meio a todas aquelas dificuldades, né, para facilitar a encarnação de Jesus. E o interessante dessa história toda, né, é que o ambiente, e isso aqui é um recado para nós, porque já que Espiritismo, Centro Espírita é o local onde nós nos esclarecemos e buscamos consolo, para que os nossos filhos tenham um ambiente de progressão, de compreensão, o ambiente doméstico deve ter um pouco de espiritualidade, se não muita, precisa ter espiritualidade.
Quando um espírito encarna numa família onde não há espiritualidade, acarreta graves problemas. Porque a missão nossa na Terra, né, apesar de todos os recenseamentos, das trocas de terras, cabritos por ovelhas e pequenas indústrias por uma fábrica ou fazendas, que faz parte da natureza humana, já que nós somos espíritos encarnados, o objetivo maior da nossa existência é a nossa espiritualização. Por isso Jesus. Então, o ambiente se preparou todo naquele momento. Quem é que é a grande questão assim? Quem é que ia dar importância para isso, para essas vozes? Não é? Naquele momento, então, os queridos José e Maria, ninguém dava ouvidos para ele. José procurou e acabou, por intuição e através da sua mediunidade iluminada, um estábulo onde logo em seguida, então, numa noite estrelada, com uma brisa suave, um perfume no ambiente, a chegada de Jesus, então, naquele momento, na manjedoura singela, simples. Qual o significado maior da manjedoura? Porque a manjedoura passou a ser a primeira página do Evangelho. Podem escrever com tranquilidade nas suas agendas, nas suas anotações. A manjedoura é a primeira página escrita do Evangelho, por causa da simplicidade, em meio à natureza, um marco decisivo da vontade de Deus. E nós nos preocupamos tanto com a vida material, em resolver as nossas questões materiais. Diz assim, irmão X: todavia, dando continuidade à ideia, então, todavia, para entregar à humanidade a divina mensagem de que te fizeste depositário fiel, Jesus, não te feriste pelo choque da indiferença, nem Plaza São Rafael, nem residência de luxo, nem ninguém prestando atenção em Maria e José, os dois anônimos em meio à multidão, apenas assessorados pela espiritualidade maior, não é? Através da mediunidade e da inspiração, porque mantinham os pensamentos sempre elevados, né? E José tinha uma preocupação muito grande em cuidar de Maria, porque no começo ele ficou meio desconfiado, né? Como todo homem, mas como assim? Será que Maria vai ter condições de dar à luz ao espírito mais nobre que a terra vai receber, o Salvador? O que vai, eles diziam, né? Desde a igreja a gente está acostumado a isso, o que vem nos libertar dos pecados, né? O que não ficou muito claro para nós, vem nos libertar dos pecados? Como assim? Ele nos liberta dos pecados e está tudo resolvido? Mesmo assim, Jesus nem se preocupou, não se melindrou, não ficou chocado, começou assim mesmo na manjedoura humilde o apostolado de bênçãos eternas. Iniciou a primeira página viva da nova revelação naquela simples estrebaria. E aí, meus irmãos, o que acontece na nossa reflexão de hoje, enquanto Jesus prossegue no